E se esse ano você fizesse menos força, menos cobrança, menos tentativa de dar conta de tudo? Eu sei, isso pode soar muito estranho no mundo em que o tempo todo nos empurra para fazer mais, render mais ou até produzir mais. Mas talvez a pergunta mais importante neste momento não seja o que eu preciso fazer este ano. Talvez a pergunta mais importante seja o que eu posso parar de sustentar ou o que eu posso deixar ir. Se você chegou até aqui, talvez essa pergunta já esteja ecoando aí dentro. Então fica aqui que hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Olá, sou a psicóloga Isabela Caroline e é um prazer ter você por aqui. Nesse canal falamos sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos saudáveis, bem-estar e saúde mental. Se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nos ajudar a crescer por aí. Na clínica, eu escuto muitas mulheres que não estão exatamente em crise. Elas trabalham, cumprem suas responsabilidades, seguem a sua rotina, mas vivem cansadas, em alerta, com aquela sensação de que nunca são suficientes. Muitas vezes, o sofrimento não vem de um grande trauma recente. Ele vem do acúmulo, do excesso de exigências, da ausência de uma pausa. E é aí que a ideia de fazer menos começa a fazer sentido. Na psicologia, existe uma abordagem desenvolvida por Carl Rogers que diz o seguinte, que existe uma compreensão muito importante em que o ser humano tende naturalmente ao crescimento e à autorrealização, quando encontra um ambiente que ofereça aceitação, empatia e autenticidade. Ou seja, não é o excesso de cobrança que nos faz crescer, mas a possibilidade de sermos quem somos com menos medo e mais escuta. Rogers dizia que quando a pessoa vive sob condições de valor, quando acredita que só é aceita se corresponder às expectativas externas, ela começa a se afastar de si mesma. Então, fazer menos muitas vezes é um caminho de volta. E antes de falar sobre fazer menos, é importante entender algo com muita honestidade aqui hoje. Muitas pessoas não fazem mais porque querem fazer. Elas fazem mais porque aprenderam que só assim seriam suficientes nas suas relações. Desde cedo somos ensinados a sermos produtivas, fortes, eficientes e descansar somente depois de ter dado conta de tudo. E não incomodar com isso, né? A gente também não pode incomodar o outro e não falhar. O tempo inteiro a gente precisa sempre acertar. Então, na psicologia, a gente entende que isso tem muito a ver com o que nós chamamos de condições de valor. É quando a pessoa internaliza a ideia de que só é digna de amor, reconhecimento ou pertencimento se ela corresponder a certas expectativas exigidas socialmente. Então, fazer mais vira uma tentativa de garantir a aceitação, um jeito de evitar a rejeição, a culpa ou a sensação de não ser o bastante. Muitas vezes, por trás do excesso, existe medo. O medo de parar de sentir, o medo de decepcionar, medo de não saber quem se é sem ter todas essas demandas e atividades. Então tem uma frase muito bacana que eu gosto também, inclusive do Carl Rogers, que vai dialogar muito com isso que a gente está conversando, que é o seguinte: o curioso paradoxo é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. Percebe que a mudança não nasce da violência interna, ela nasce da aceitação. Então talvez fazer menos seja justamente criar espaço para essa aceitação acontecer. Fazer menos não é desistir da sua vida, não é ser irresponsável com você ou com o outro, não é se tornar uma pessoa acomodada. Fazer menos é dizer menos sim, quando o seu corpo está querendo dizer não. Diminuir essa autocobrança silenciosa que você tem, parar de tratar o cansaço como fraqueza, reconhecer os seus limites como parte da sua saúde mental. Muitas pessoas chegam aqui na clínica
achando que precisam de mais controle, quando na verdade elas precisam de mais compaixão consigo mesmas e deixar as coisas irem. Por isso, eu quero te convidar hoje a rever seus objetivos e metas com mais autocompaixão, com mais amor próprio. E para isso, eu gostaria de deixar algumas dicas para você poder fazer isso. A primeira dica é você revisar antes de planejar. Então, antes de pensar em metas, é importante você perguntar: o que te esgotou em 2025? O que você sustentou além do que você dava conta? A segunda dica é trocar a sua exigência por consciência. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas coisas precisam ser apenas reconhecidas. Outras coisas podem esperar. Nem tudo é tão urgente assim que precisa ser resolvido agora, né? Dica 3. Crie pausas reais. E a pausa não é ficar rolando o feed do Instagram. Pausa é presença, mesmo que sejam poucos minutos. Dica 4. Observe a sua linguagem interna. Se a sua mente só fala em dever, em ter que, em não poder falhar, talvez esteja na hora de ter mais cuidado com o que você pensa e com o que você sente e ter mais autocompaixão com você mesmo. Não é verdade? Então, talvez esse ano não precise ser o ano em que você vai fazer mais atividades, mais tarefas. Talvez precise ser o ano em que você vai se escutar melhor. Fazer menos pode ser o caminho para viver com mais verdade, com mais presença, com mais saúde emocional. Se essa reflexão fez sentido para você, fica por aqui. Esse canal é esse espaço de escuta, cuidado e humanidade. E se sentir que precisa de ajuda nesse processo, buscar psicoterapia também é um ato de coragem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui e compartilhe com as suas amigas. E também me conta aqui nos comentários o que você sente que pode fazer menos esse ano.